de tolerância. Bom dia a todas e a todos. Bom dia aos senhores senadores e aos colegas que estão aqui representados para se manifestarem nessa audiência. E eu gostaria de iniciar dizendo que nós, os profissionais, professores, pesquisadores, que trabalhamos no SUS, no Sistema Único de Saúde, que lidamos com a dificuldade de construir uma política pública no SUAS, exatamente uma política pública onde o Estado brasileiro assuma suas responsabilidades para com um conjunto de necessidades que a população brasileira tem, inclusive uma necessidade bastante específica relativa ao fato de que algumas pessoas realmente elas não têm controle sobre a sua relação com as substâncias e se tornam, portanto, pessoas que fazem consumos problemáticos. Isso é grave. A sociedade brasileira tem percebido isso com gravidade. Acho que essa percepção decorre, inclusive, do fato de que o padrão cultural, o padrão econômico da sociedade está melhorando. Essas coisas ficam mais evidentes nesse momento. A intolerância, curiosamente, ela aumenta nessa hora em que o padrão geral melhora, torna-se inadmissível que algumas vidas se percam dessa maneira. Isso gera um clamor social, isso gera uma demanda social por resposta, mas eu queria aqui dizer que nós, os trabalhadores, aqueles que lutamos pela construção das políticas públicas de saúde e de assistência social, né, estávamos esperando, ansiosos, a retomada da discussão sobre um projeto de lei relativo ao tema das drogas necessário à sociedade brasileira. E eu estou dizendo, estamos esperando ansiosos, porque nós consideramos que o processo de aprovação, com todo respeito à Casa Legislativa, da Câmara dos Deputados, mas nós achamos que o processo de produção da discussão não foi um processo de boa qualidade. Eu pediria à mesa para poder exibir o pequeno vídeo que eu trouxe, que eu acho que exemplifica isso, por favor. É 1 minuto e meio, que traduz, nós que acompanhamos aquela sessão onde esse projeto foi votado, acompanhamos atentamente a votação desse projeto e esse vídeo reflete o clima de aprovação daquele projeto. Um clima de dar respostas talvez um tanto pirotécnicas para um problema grave que a sociedade brasileira tem. Resposta, talvez, para as ruas que depois se insurgiram e retornaram dizendo que não é disso que nós queremos. Nós queremos respostas mais profundas, inclusive respostas que revelem a sintonia dessas casas legislativas com as necessidades reais, com as formas reais da população viver e experimentar os problemas. O que a população quer é apoio, assistência. Ela não quer leis apenas para responder os aspectos midiáticos, para responder os anseios que a Rede Globo às vezes produz, dizendo que as coisas são mais graves do que são, né? Então, a aprovação desse projeto, a hora que pudesse liberar, porque senão... Não tem problema. A gente passa depois. Está havendo algum problema técnico? Não tem problema. É porque eu vou contar, não tem problema. É a deputada Jandira Fegali dizendo no plenário: os deputados votaram e não sabem o que foi votado. Ela fez essa declaração no plenário. E eu quis trazer aqui para essa casa, para perceber, para retornar, para trazer o clima que às vezes se perde de uma casa para outra, das formas como os projetos são aprovados. E como essas aprovações, muitas vezes, elas respondem a certos interesses. São legítimos. O problema é que o Brasil, esse país de 200 milhões de habitantes, não pode se dar ao luxo de aprovar uma lei que já nasça condenada a ser uma lei que não pega, que não vinga, uma lei que não é capaz de traduzir realmente as necessidades da população. E eu acho que o projeto PL que chega aqui, também concordo que melhorado em relação à sua versão original, muito melhorado. Coisas escandalosas, como a rede de denúncia de professores denunciando crianças com propensões a usuários, esses absurdos foram eliminados. Mas isso mantém esse projeto ainda na contramão.
Este é um projeto, né, que corre o risco de ser um projeto jabuticaba, que é um projeto que só tem no Brasil, porque o resto do mundo, nesse momento, está fazendo uma outra discussão, está buscando enfrentar essa situação, esse problema de uma outra maneira. O mundo inteiro está fazendo isso. A declaração da ONU, de 23 organismos da ONU, condena os centros de internação. Diz que isso não deve ser, que isso é pernicioso. E o Brasil amplia o tempo de prisão e amplia a internação, amplia os lugares com o nome de acolhedoras, com o nome de espaços de acolhimento. Mas, senhores, isso não se faz só na retórica. É preciso que isso se faça na vida das pessoas. E a demonstração que nós temos da vida institucional, que nós conhecemos, que nós relacionamos na interface, porque trabalhamos no SUS, trabalhamos no SUAS, e relacionamos na interface com o verdadeiro quadro institucional das chamadas comunidades terapêuticas, o que nós temos para contar não é essa a adequação como foi aqui apresentado, que efetivamente são situações excepcionais. Então, os senadores, o Senado é uma casa revisora. O Senado é exatamente o lugar onde essa ordem de pressão social deve dar lugar a uma atitude reflexiva, a uma atitude de pensamento, e o Senado sabe que não tem pirotecnia social, o Senado sabe que é profundo, que os problemas só se resolvem quando efetivamente o melhor da inteligência está reunida e pensando e trazendo a opinião, inclusive, da inteligência popular, da inteligência social, das nossas centrais sindicais, trazendo para esse debate, não um debate de especialistas, de médicos, psicólogos, que sabem o que tem que fazer com as pessoas que usam drogas. Porque esse não é um problema exclusivamente sanitário, esse é um problema profundamente social. E como problema social, acredito que nós precisamos de mais do que esse projeto propõe para enfrentarmos esse problema social. Vamos ver se funciona o vídeo. Pois não. Presidente, o PDT libera a sua bancada em função das divergências que existem, então vamos deixar da consciência de cada um. Como vota o PTB? PSC, meu amigo. O PTB já votou. Desculpe, calma. É que o PTB já tinha votado. O PDT liberou, o PTB não, o PSC. O PSC vota sim. Como é que vota o PCdoB? Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero apenas reiterar aqui a surpresa nossa em relação à votação do projeto da forma como foi feita. Temos um imenso respeito pelo deputado Osmar Terra e pelo deputado Carimbão. Reconhecemos o esforço, mas o PCdoB tinha uma série de questões dentro desse texto de divergência e, portanto, a bancada estava dividida, iria liberar o seu voto em relação ao projeto para cada um expressar a sua posição. Como eu, por exemplo, votaria contra o projeto, como outros deputados da bancada. Nesse momento, que a única coisa que a gente pode afirmar aqui, diante já do fato consumado, infelizmente, como foi feito aqui, muita gente ainda nem sabe que o projeto foi votado aqui. Tem um monte de gente perguntando, perdido aqui. É bom dizer que nós queremos manter o texto, que pelo menos o confronto com a indústria de bebida na relação com a saúde, nós temos que garantir. Então, nós queremos manter o texto contra esse lobby pesado que está sendo feito aqui, porque esclarecer a população dos malefícios da mesma forma como o tabaco é fundamental. Até porque, presidente, não há por que não fazermos isso. Isso contribui para a sociedade, porque droga é droga. Álcool é droga, é o maior problema de saúde pública do mundo é álcool, como o cigarro também. Então, por que não, pelo menos, orientar a população em relação aos seus malefícios? Então, o PCdoB vota sim ao texto, reiterando a sua crítica pela forma como foi votado o projeto. Que quis dedicar esse vídeo porque ele reflete, talvez, o clima da aprovação, a frustração por parte de amplos setores. E aí eu queria trazer a posição do Conselho Federal em relação ao tema das drogas na sociedade brasileira hoje, que é a seguinte: o grande problema da sociedade brasileira na relação com o tema das drogas é a má qualidade, é o amadorismo, é o terrorismo social com que esse tema tem sido debatido.
O principal remédio para a sociedade brasileira enfrentar as drogas e para qualquer sociedade é informação de boa qualidade, farta, dialogante, democrática, com o debate sendo proposto, sendo aberto para que todos participem dele. Há um déficit, a droga no Brasil sempre esteve associado aos segmentos populares, foram os negros com o alcoolismo, os negros recém-libertos que trouxeram essa ideia de que droga é algo aterrorizante, os negros com o uso da maconha, que visava repreender os jovens filhos dos ex-escravos que se organizavam nas maltas de capoeira. A demonização e a criminalização das drogas nesse país tem história racial. E nós seguimos com as nossas políticas, hoje, carcerárias, mantendo um viés racial de internação, de prisão, da pobreza, de recolhimento desta juventude. Então, eu acho que a responsabilidade do Senado é grande, porque, efetivamente, o Brasil precisa de um projeto, de uma lei, de uma nova legislação sobre drogas. Agora, a gente entende que essa nova legislação sobre drogas, ela tem que ser capaz de dialogar com a complexidade da sociedade brasileira e não ter soluções que acaba privilegiando apenas a inclusão de um tipo de entidade, quiçá se existirá no futuro, se ela veio para ficar, se é perene, fruto, sim, de um espaço de tempo onde o Estado não se ocupou disso, mas hoje o Estado quer se ocupar com SUS e com SUAS. E eu não posso ter uma lei que premia o que se ocupou ontem e que o Estado agora que pode se ocupar não vai mais se ocupar, que vai transferir dinheiro público, competindo com os fundos do SUAS, competindo com os fundos do SUS, que já sabemos que já são parcos, para financiar uma modalidade exclusivamente aí de olhos, talvez, quem sabe, nos cálculos políticos eleitorais, que eu acho que não deve guiar o pensamento dessa casa. Eu acho que essa casa é mais do que isso, essa casa tem uma nobreza e ela é capaz de produzir melhorias nesse projeto, fazendo efetivamente a lei de drogas que esse país precisa.